Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e incomparável paz de Jesus se faça em nós e permaneça em nós. Estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nosso tema, item 14, caridade para com os criminosos. Cumprimento nossa companheira Mima, que está em Franca, e com ela cumprimento os companheiros do Centro Espírita Francisco Borice. Cumprimento Sandra Matos, de Americana, e abraço a todos, a todas, formulando votos de muita paz. Caridade para com os criminosos. Transformo o título em uma pergunta. Caridade para com os criminosos? Como entender esta proposta? Inicio a resposta a esta indagação formulando algumas questões. Caridade para com os criminosos? Começo respondendo, perguntando, por que não? Por que negarmos caridade para os criminosos? Faria sentido negarmos medicação, assistência médica aos doentes graves? Seria lógico impedir o analfabeto de ter acesso à instrução, à educação, à cultura? Se não formos caridosos para com os criminosos, que tratamento dispensaremos a eles? Ou que faremos com os criminosos? Vamos matá-los? Odiá-los por toda a vida? Retribuir o mal que fizeram com o mal que faremos? O que isto resolverá? Se tratarmos mal aqueles que nos tratam mal, como pretendermos a extinção do mal? Se Jesus veio somente para os bons, qual a mensagem do Evangelho? Qual o sentido do Evangelho? Se na terra não tivéssemos analfabetos, qual seria a razão de ser da escola? Se não tivéssemos enfermos, qual o sentido da medicina na terra? Para citarmos algumas poucas situações. Vemos por estas perguntas introdutórias que
o único tratamento à luz do Evangelho para os que cometem erros, crimes, é justamente a caridade, como expressão do amor, como manifestação do amor. Porque se formos amar somente os bons, corremos o risco de não amarmos a ninguém. Porque quem poderá atribuir-se a qualidade de bom? Se formos para amar somente os bons, será que então alguém nos amará? Será que somos assim tão bons ao ponto de exigirmos, esperarmos que todos nos amem, que todos nos tratem bem? Vemos por essas indagações que a proposta caridade para com os criminosos faz todo sentido. E podemos ainda trazer algumas indagações, outras indagações. E se o criminoso fosse meu parente, meu amigo, se o criminoso fosse da minha família, e se fosse eu o criminoso, como é que eu gostaria que me tratassem? Gostaria que me condenassem à pena de morte? Ou à prisão perpétua? Que eu vivesse o resto dos meus dias sob tortura, passando todas as formas de privações? Se fosse eu o criminoso, como eu gostaria que me tratassem? Pois aí está a resposta evangélica. Eu devo tratar o outro como gostaria de ser tratado, mesmo não tendo certeza se o outro me tratará bem, como eu estou me propondo a tratá-lo bem. O Evangelho nos manda amar o próximo como a nós mesmos. E o Evangelho não condiciona o amor ao próximo, desde que haja reciprocidade. O Evangelho não propõe amar o próximo como o próximo te ama. Eu não sei se o próximo me ama. Eu não sei se o próximo me amará. Mas o Evangelho manda que eu ame o próximo. E talvez, por ele não me amar, é que eu mais precise amá-lo. Porque ele, não me amando, não me tratando bem, deixa evidente a sua pobreza espiritual, a sua miséria moral, comportamental. Fica evidente a sua enfermidade. Não amar quem não nos ama é negar amor para quem mais precisa. Não é lógico esse comportamento.
avançando nas argumentações, vamos recordar que tudo o que é de Deus é para todos. Encontramos na Bíblia este pensamento: Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz distinção de pessoa. Para Deus, somos todos filhos. Somos todos filhos de Deus. E Deus tem para com todos os seus filhos a mesma atenção, a mesma solicitude, a mesma misericórdia, o mesmo amor. Porque Deus é infinitamente justo. Deus é amor absoluto. E Deus é também a misericórdia infinita, absoluta, total, plena. Com a doutrina espírita, que em tudo recorda Jesus, aprendemos que das 10 leis morais estudadas em 306 questões em O Livro dos Espíritos, lei de adoração, lei do trabalho e outras 8 leis, dentre as 10 leis, repito, estudadas em 306 questões em O Livro dos Espíritos, a mais importante de todas é precisamente a lei de justiça, amor e caridade. Porque nesta lei de justiça, amor e caridade estão englobadas, incluídas todas as outras demais leis divinas. Lei de justiça. E para que haja justiça, mister que haja igualdade. Sem igualdade, não há justiça. Para que exista amor, imperiosa, necessária, a fraternidade, que sejamos irmãos uns dos outros. E para que haja caridade, mister se faz a misericórdia. Vejamos que interessante. Lei de justiça, amor e caridade, que podemos traduzir por lei de igualdade, fraternidade e misericórdia. Ou seja, para que eu seja justo, eu preciso tratar a todos com igualdade. Para que eu ame a todos, eu preciso ser fraterno, preciso ter em mente sempre que todas as criaturas são minhas irmãs, iguais perante Deus. Ora, sendo iguais todas as criaturas perante Deus, e todas as criaturas sendo minhas irmãs, como ser inflexível, intolerante, rígido com os meus irmãos de humanidade, com os meus irmãos que são tão falíveis, tão falhos, tão carentes, tão doentes, tão necessitados,
quanto eu mesmo, ou mais. Tudo o que é de Deus é para todos, em razão da justiça, que pressupõe igualdade. Tudo o que é de Deus é permeado pelo amor. E como dizemos sempre, tudo está tocado pelo amor de Deus. Não existe nada, ninguém fora do amor de Deus. E como o amor se aperfeiçoa na caridade, na tolerância, na paciência, na compreensão, na compaixão, na piedade, o amor então se aperfeiçoa na caridade ou na misericórdia. Diante da justiça, do amor e da caridade, como excluir a pessoa do criminoso? Ou, dizendo a mesma coisa, recordando 3 outras leis ou atributos, tendo em vista a igualdade, a fraternidade e a misericórdia, como não estender estes direitos àquele que é o mais frágil, é o mais errado, o mais pecador, o mais equivocado, o criminoso? Eu sei, por experiência pessoal, por experiência profissional, o quão difícil é estender o amor, a caridade, a misericórdia, a compaixão, a tolerância ao criminoso. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil em razão da experiência. 32 anos atuando como operador do direito. E eu sei, então, por experiência, por observação, por constatação, que a reação primeira, impulsiva, em relação ao criminoso, é odiá-lo, é detestá-lo, é desprezá-lo, é impor-lhe todo o sofrimento possível. Mas em que isto faria justiça? Em que isto estaria contribuindo para a prevalência do bem, a prevalência do amor, da caridade, da misericórdia? Não sejamos hipócritas, fingidos. Não é fácil mesmo perdoar o criminoso, sobretudo quando a vítima somos nós ou alguém que amamos. Mas aí está o desafio do cristão. Aí está o desafio da pessoa, da criatura de bem. Não podemos ser mais do mesmo. A humanidade não necessita de pessoas que coloquem mais lenha na fogueira. A humanidade não necessita de pessoas que patrocinem mais guerras, mais ódios. Nós temos atualmente dezenas de conflitos na terra. Neste exato momento, irmãos nossos estão morrendo em razão de bombas, mísseis, guerras entre países. E o nosso ódio, o que vai acrescentar para a solução
de todas estas dificuldades. Agora, outra pergunta. A caridade impõe, exige a impunidade? Caridade significa não chamar o criminoso à responsabilidade? Caridade significa tapar o sol com a peneira? Caridade significa fazer de conta que está tudo bem? Significa deixar todos os criminosos livres para que eles continuem em seu comportamento violento, criminoso, sem que se coloque um freio? Caridade é isto? Evidentemente que não. É caridade encaminhar o analfabeto para a escola. Ele necessita. É caridade encaminhar o doente grave para um hospital, uma clínica, para uma consulta médica. A depender do quadro, o médico providenciará a internação. A depender do quadro, o paciente vai para a UTI. A depender do quadro, o paciente internado ficará privado de receber visitas. A depender do quadro, o paciente não terá alta tão rapidamente quanto se espera, quanto se deseja, ficará internado. Também, em muitas ocasiões, será a caridade segregar a pessoa do criminoso, prendê-lo, para que ele comece já a resgatar a falta cometida. A liberdade só faz sentido com responsabilidade. Quando alguém demonstra pelo comportamento grave que não compreende a importância, o valor de uma liberdade, ele precisa da segregação para privar-se da liberdade e, agora preso, recolhido, solitário, longe da família, dos amigos, do trabalho, ter a oportunidade de fazer um estacato, de fazer uma viagem para dentro de si, do si, repensar a vida, reciclar-se e iniciar ali um processo de resgate, de recuperação, de regeneração. Isto também é caridade. O que também não significa que os agentes, que as autoridades, que o sistema penitenciário, a pretexto de educar, corrigir, vai impor ao criminoso, agora cerceado na sua liberdade, um tratamento injusto, porque a justiça é para todos. Nenhum agente, nenhuma autoridade poderá atuar de maneira arbitrária, criminosa, a pretexto de educar o criminoso. Justiça para todos, sempre. Amor para todos, sempre. Misericórdia para todos, sempre. É por esta razão
que inúmeros cuidados, leis inclusive, existem para proteger a pessoa do criminoso. Prendeu, algemou, dependendo do caso, porque a violência que extrapole o exercício regular de um direito, cumprido o dever de retenção, ali cessa qualquer liberdade para que os agentes do Estado usem de violência. Há, inclusive, uma das leis que recordo agora, que regula a questão do abuso de autoridade, o excesso, aquele que extrapola os limites sem necessidade. A qualquer momento, sem ofendê-los, eu, tu, nós, poderemos ser este criminoso. Recordando o velho brocardo popular, ninguém pode dizer, desta água não beberei. Estando na terra, todos nós, será prudente pensarmos assim, todos nós, a qualquer momento, na nossa vulnerabilidade, poderemos nos surpreender com o nosso comportamento, praticando atos que imaginávamos jamais vir a praticá-los. Ninguém está livre de uma queda. Quando você puder, leia todo o item 14 do capítulo 11 do Evangelho. Você encontrará material maravilhoso ali. Destaco este pensamento. Não julgueis, diz Isabel de França, a autora da mensagem. Não julgueis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Nós temos a justiça humana e temos a justiça divina. Hoje, aqui, amados, alguns retalhos sobre este tema inesgotável. Há muito a ser dito, mas o bom senso nos sugere sempre que estejamos atentos ao relógio. Mais um pouco, completo 30 minutos, e se eu ficasse aqui mais 30 horas, trazendo a doutrina espírita, as leis morais, a lei de justiça, de amor e caridade, nem nestas 30 horas o tema seria esgotado com a sua contribuição, inclusive internauta querido, e dos companheiros que aqui estão. Vamos estudando, sem muita presunção, ou sem nenhuma presunção, sem arrogância, e nem o complexo de que sabemos tudo a respeito disto. Vamos meditar e ter sempre em mente que perante Deus somos, todos nós, criminosos. Se não estamos infringindo alguma norma humana, admitindo esta possibilidade, é possível que estejamos infringindo normas divinas. E não amar o próximo
dentro da nossa capacidade, deixando-nos levar pela indiferença criminosa, pelo egoísmo que poderíamos estar superando, é já uma conduta inadequada. Porque perante Deus, respondemos pelo mal que fazemos e pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Não fazer o bem possível é crime perante a justiça divina. Rosa Claro, Marilene Jacon, Ed, Boni, Paulino e tantos outros, Roselina, profunda gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.